Capítulo 784. Madame Willis olhou para Duane Dantes e disse com um sorriso, completamente imperturbável, seu passado e suas experiências na Baía de Desi e no continente sul são mais interessantes do que qualquer romance que li. Isso me faz sentir vontade de ter uma experiência semelhante. Claro, são apenas histórias da vida real que foram modificadas. Tudo graças a Anderson Road, um caçador que vai a todos os lugares. Quando Klein olhou para um pequeno bolo de manteiga, ele riu. É porque essas são apenas as interessantes. Há muitas das quais prefiro não ser lembrado. Após essa simples afirmação, ele começou a saborear a sobremesa. No entanto, quando Madame Willis e as outras damas ouviram isso, de alguma forma se lembraram de um romance best-seller, Um Homem com uma História. Para elas, Duane Dantes era um homem assim. Embora parecesse um lago simples, havia mais no fundo. Escondidas havia surpresas mais agradáveis e muita dor. O banquete terminou 20 para as 10. Vários cavalheiros e damas foram à sala de cartas para jogar 2 horas de Texas Hold'em, enquanto os restantes homens se dirigiram à sala de atividades para conversar. Eles não proibiram as mulheres de seguirem, mas como era inevitável que abordassem questões sexuais enquanto fumavam, nenhuma mulher se juntou a eles. Elas circulavam o piano no primeiro andar e ouviam e cantavam junto com o cantor, ou se agrupavam para jogar xadrez. Klein optou por ir para a sala de atividades no segundo andar. Conversas privadas com algumas pessoas o ajudaram a acelerar sua admissão no círculo. Após entrar na sala, observou o ambiente e foi direto até as janelas para abri-las. Então, puxou uma cadeira próxima de encosto alto para se sentar. Ao fazer isso, ele viu o anfitrião do banquete, Portland Moment, rir com um cachimbo na mão. Os homens muitas vezes precisam de algum espaço para si. Sua voz era sonora e ele tinha uma constituição grande. Ele era um idoso na casa dos 60 anos, com pele avermelhada e cabelos bastante grossos, apesar de ser todo branco. Seus traços faciais eram os traços mais clássicos de um homem de Loen, sem nada que se destacasse. Sim, os homens têm que prestar atenção à sua imagem quando as mulheres estão por perto. Temos que ser atenciosos com seus pensamentos. Já queria usar isso há 1 hora, o pai de Hazel, membro do parlamento Matt, tirou uma linda caixa prateada, tirando um charuto de dentro. Os outros homens na sala de atividades fizeram o mesmo e cachimbos ou cigarros apareceram em suas mãos, como se estivessem fazendo um truque de mágica. À medida que as chamas tremeluziam, nuvens de fumaça começaram a subir, enchendo a sala como se a poluição do passado não tivesse se dispersado. Depois de curtir por alguns segundos com os olhos fechados, Portland Moment olhou para o convidado perto da janela e perguntou: Duane, você não fuma? Klein cerrou o punho e levou-o à boca, tossindo levemente enquanto dizia: ainda não me recuperei. O médico me aconselhou a não fumar por enquanto. Para ser franco, ele estava quase engasgado. Felizmente, escolheu inteligentemente um assento perto da janela. Este grupo fuma como chaminés. Klein curvou o dedo indicador direito e esfregou as narinas. Ele teve o desejo de usar os poderes Beyonder de um mágico para criar um tubo de ar invisível que se estendia para fora para inspirar ar fresco e escapar dos danos do fumo passivo. Mas considerando como poderia haver Beyonders escondidos entre esses homens, ele sabiamente desistiu da ideia. Portland Moment riu ao ouvir isso. Ouvi do Bispo Electra que não foi sem razão que você estava doente. Você não tem esposa. Este professor acreditava no deus do vapor e da maquinaria, mas sua esposa acreditava na deusa da noite eterna. Portanto, eles fixaram residência na rua Boquilunde, perto da Catedral do Santo Samuel.
Ele frequentemente recebia bispos que o visitavam e faziam intercâmbios. Ele está zombando de mim por pensar em mulheres apesar de estar doente? Eu realmente não poderia dizer que o bispo Electra é na verdade um homem que gosta de espalhar fofocas. É tudo culpa do Arrodes. Klein satirizou e balançou a cabeça com um sorriso. Dou muita importância ao casamento. Prefiro permanecer solteiro se não houver ninguém adequado. Nesse momento, o funcionário de alto escalão da Prefeitura Municipal de Backlund, Sr. Willis, cuspiu fumaça e disse: na verdade, invejo o status de solteiro de Duane. Isso permite que ele seja capaz de perseguir qualquer tipo de mulher que ele goste. Ele havia deliberadamente enfatizou qualquer tipo, causando risadas ambíguas. A questão das amplas preferências de Duane Dantes e de ele nunca rejeitar nenhuma mulher encantadora já se espalhou por esta rua. Klein reteve a mão direita para evitar esfregar inconscientemente as têmporas. Ele sentiu que a imagem do novo magnata profundo, digno, bonito e sociável estava passando por uma mudança sutil. Ele primeiro suspeitou que foi o falastrão, Bispo Electra, que espalhou a notícia, mas depois acreditou que foi mordomo Walter quem proativamente fez com que os servos espalhassem a fofoca. Isso acontecia porque um cavalheiro charmoso e quase perfeito costumava ser condenado ao ostracismo, sem saber, por membros do mesmo sexo em um círculo. Mas quando surgiu uma mancha, com um tema que poderia ser usado de brincadeira, ficou mais fácil para ele estreitar laços. Klein não ficou zangado com tal tratamento, em vez disso, ele deliberadamente deu um sorriso irônico de uma maneira bastante cavalheiresca. É por isso que tenho dificuldade em escolher, o que me faz continuar solteiro até hoje. Haha, Portland Moment e companhia riram em uníssono. O membro do parlamento Matt disse então, o que você precisa é ser um pouco mais decisivos. Um bom casamento e uma boa família ajudam muito um homem. Ele parou de provocá-lo e deu conselhos sérios. Pelo que parece, não importa em que mundo você esteja, você não pode escapar do destino de ser pressionado a se casar. Klein assentiu gentilmente e olhou pela janela, apreciando a paisagem noturna do jardim do Portland Moment. Neste momento, ele viu uma figura. Era Hazel Matt, que usava um vestido preto e verde, seguindo uma trilha que se aprofundava no jardim, parando de vez em quando para olhar em volta como se estivesse procurando alguma coisa. Esta dama não estava tocando piano agora há pouco? Por que ela estaria de repente no jardim? Quando Klein retraiu o olhar, a figura de Hazel estava bloqueada por flores. Quando os convidados participam de banquetes ou bailes, sair do salão para ir para o jardim não é algo indelicado. Afinal, é um hábito muito estiloso passear sob a lua e sentir o aroma floral dos ventos noturnos. No entanto, isso muitas vezes implica um encontro. Com quem Hazel está se encontrando? Não parece. Ninguém que veio hoje é verdadeiramente igual a ela. Embora ela não pareça tão arrogante depois do susto que sofreu nos esgotos, fazendo-a ocasionalmente parecer deprimida, ainda parece menosprezar as pessoas comuns no fundo. Ela está lidando com os efeitos negativos do item místico? Isso não faz sentido. Entrar em uma sala ou no banheiro seria melhor do que no jardim, pois há mais privacidade. Além disso, no baile realizado em sua casa, ela também foi para o terceiro andar e não para o jardim. Klein eliminou as diversas impossibilidades e finalmente teve uma teoria. Pela maneira como Hazel está tentando sentir ou encontrar algo, ela parece ter notado alguma anormalidade e planeja observar e lidar com isso de perto. Isso também significa que há alguma atividade paranormal acontecendo na casa do professor Portland Moment? Se isso for verdade, este professor ou alguém da sua família não é nada simples. Os bispos da Catedral do Santo Samuel não perceberam nada,
apesar de visitarem com frequência. Os sentidos e habilidades de observação de um saqueador em certas áreas definitivamente se destacam. Klein não pensava em intervir na situação externa. Afinal, algo que Hazel podia sentir definitivamente não era nada perigoso. Além disso, a Catedral do Santo Samuel ficava próxima. Se houvesse algum segredo oculto, ninguém tentaria agravar a situação e, em vez disso, tentaria se esconder. Neste momento, Matt finalmente se acalmou de uma piada de mau gosto e olhou para Portland Moment. Ouvi dizer que você vai deixar a Universidade de Backlund? O professor Portland Moment chupou o cachimbo e disse, isso mesmo. A Comissão de Ensino Superior deseja que eu me torne o reitor da reorganizada Universidade de Tecnologia de Backlund. Embora uma grande parte da minha riqueza venha de ligas metálicas, o que eu faço melhor é em engenharia mecânica. Eles prometeram construir para mim um laboratório melhor lá e também me fornecer mais financiamento. Na minha idade, ter mais autonomia e ajudantes é mais importante. Willis repetiu com um sorriso. E a Universidade Backlund terá uma vaga de professor em tempo integral vazia. Os professores associados seniores que esperam há décadas podem finalmente ter uma chance. No sistema de ensino superior de Loen, os professores em tempo integral não eram apenas um título, mas também um cargo. Era equivalente a um reitor, então havia apenas um. Universidade de Tecnologia de Backlund. Klein sorriu enquanto ouvia, mantendo silêncio sobre assuntos sobre os quais não sabia muito. Reticências. No jardim, Hazel chegou a um canto escuro e isolado. Ela descobriu que formigas e outros insetos no chão estavam se reunindo de maneira anormal, e sua percepção espiritual sentiu que algo estava escondido aqui. Isso era inato à sua sequência e nunca falhou no passado. Sem qualquer ajuda adicional, ela poderia escolher diretamente os itens preciosos escondidos entre várias caixas lacradas. Claro, não foi capaz de distinguir exatamente o que era. Tudo o que sabia era que, comparado ao resto, o que sua percepção espiritual lhe dizia era algo definitivamente mais valioso. Assim como o Sr. Duane Dantes. Ele definitivamente tem itens extremamente preciosos com ele. Hazel curvou os cantos dos lábios enquanto olhava para o solo que parecia um pouco solto. Ela sentiu que grandes quantidades de espiritualidade estavam reunidas embaixo, atraindo assim insetos e almas. Não é um corpo humano. São alguns materiais equipados com espiritualidade que foram usados. Eles deveriam ter sido jogados fora em lotes, mas foram enterrados juntos, causando mudanças desnecessárias. Os olhos de Hazel ficaram mais escuros enquanto ela interpretava a situação no subsolo com base nos traços e mudanças de espiritualidade não ocultos. Ela inclinou ligeiramente o queixo e olhou para o prédio. Ela acreditava que a família de Portland Moment tinha pelo menos uma pessoa com poderes extraordinários. E se esse problema no jardim não fosse resolvido, as casas próximas teriam atividade paranormal nos próximos dias. Hazel retraiu o olhar, estendeu a mão esquerda e apontou para o solo. Com um aperto suave, ela torceu lentamente o pulso. A espiritualidade reunida desapareceu como se tivesse sido roubada por alguém. Ponto.